Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 19 de fevereiro. Praticamente estamos começando o ano agora, depois do carnaval. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, que hoje incluem os seguintes destaques. Saiu pesquisa eleitoral, saiba quais são os possíveis candidatos ao governo e ao Senado. Temos que escolher 2 senadores este ano, né? E quem, de acordo com essa pesquisa, serão os mais votados nas eleições de 4 e 25 de outubro. Até vou fazer uma análise com a eleição passada, né? Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves aprova aumento para subprefeitos. Procissão luminosa em honra à 148ª festa em honra a Santo Antônio. Já tem dia e hora marcados. Horas semanais trabalhadas. Veja e vamos debater isso. E o verdadeiro sentido do Estado Democrático de Direito aqui no Brasil. Não podemos esquecer dos destaques da dupla Grenal. E algumas outras informações estarão hoje no Jornal Últimas Notícias. Apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, começamos o jornal de hoje falando de política como sempre. Ontem eu falei que o ministro... Deixa eu levantar um pouquinho, porque aqui nós estamos... Vou levantar um pouquinho o microfone aí para você ouvir melhor. Ontem eu falei do ministro Alexandre de Moraes, né? Que ele tinha usado a prerrogativa para impor sanções a 4 servidores públicos. Isso teria acontecido dentro do inquérito do fim do mundo, foi o que eu falei ontem. E na realidade esse inquérito é lá de 2019 e se chama Inquérito das Fake News. Enquanto eu tenho que abordar que a verdadeira fake news é dizer que nós vivemos em um Estado de direito democrático, pois isso é uma grande mentira. Enquanto vivemos sobre um grande regime onde ministros fazem o que querem, se sobrepõem às leis, eles são imunes a quaisquer acusação. Deixa eu te falar aqui, que quando uma dessas questões inclui gente comum ou adversários políticos, isso se chama investigação. E quando essa mesma investigação se refere a gabinetes do Supremo, isso vira uma afronta a prerrogativas. Aonde que isso é uma democracia? Aonde? Semana passada, a Polícia Federal levou até o Supremo um relatório ligando o ministro Toffoli, o Dias Toffoli, com o caso do Banco Master. Sim, ele mesmo tinha botado em extremo sigilo esse caso, lembra? Ele mesmo estava julgando o caso. E a Polícia Federal levou até Fachin, então, que é o presidente do colegiado, estas informações. Então, a partir desse momento, o STF começou a fumaciar. E onde tem fumaça, tem fogo. Então, alguns ministros disseram que a Polícia Federal não deveria ter avançado nessas investigações sem antes ter levado esse assunto à Corte. A Corte do Supremo. Os caras lá estão mal acostumados. Eles estão duvidando da minha inteligência. Como é que eu vou pedir a um ladrão se ele me deixa eu investigar a vida dele? Essa ideia é esdrúxula. Pois tem que ser muito idiota para fazer isso. E agora temos que ter autorização prévia da própria corte para fazer uma investigação sobre ministros? Não, né? Então, depois dessa reunião que o presidente do colegiado pediu, Toffoli deixou a relatoria do caso do Banco Master. Bom, vamos falar sem rodeios.
O pessoal tem medo, né? Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes enlocaram com esses vazamentos que recaíam sobre eles. Sobre um dos filhos de Gilmar e sobre a esposa de Alexandre de Moraes, a Viviane de Moraes. Sim, porque a esposa de Alexandre de Moraes é a advogada que mais ganha dinheiro no mundo. Você sabia? Duvido que o Donald Trump pague uma fração do que ela ganhou com o Banco Master. Duvido. Isso sem contar que Donald Trump fala muita bobagem, né? Eu acho que ele é processado seguidamente. E mesmo o advogado dele não chega aos pés da Viviane. Eu acho que ele deveria contratar a Viviane, porque ela deve ser boa. E mesmo assim, o advogado do Donald Trump não ganha nada, né? Não ganha nada. Claro que ganha, mas não ganha uma parte do que ganha a Viviane. Ela deve ser a pessoa mais bem paga do Brasil, né? Com exceção de alguns jogadores de futebol, eu acho que ela é muito, muito bem servida de dinheiro. Será que isso não chama atenção de fraudes? Talvez porque o maridão faz parte do Supremo Tribunal Federal? Que coisa, né? Ainda na semana passada, o Palácio do Planalto reportou que o presidente Lula da Silva ficou indignado com a Polícia Federal, né? Porque o que ela fez, né? Pelo método usado na investigação da polícia, ao reportar ao presidente do Supremo essas supostas fraudes. O Lula queria que a polícia tivesse direcionado a queixa ao Ministério da Justiça. Seria uma ação prática, diz o Lula. Mas daí teria estancado a investigação, pois quem comanda o Ministério da Justiça é o próprio Lula. O ministro da Justiça é subordinado a ele. Se a investigação se referisse a inimigos públicos, aí sim, né? Quando a investigação chega em amigos políticos, aí não pode. Se são inimigos políticos, sim. Se são amigos políticos, não. Bom, para fechar o bloco político, nem para fechar, porque nós vamos falar de política hoje o jornal inteiro. Temos que falar que a escola de samba que fez um desfile político na avenida foi rebaixada. Isso eu tenho que falar. A escola que zombou da família tradicional, a escola que zombou dos evangélicos, dos católicos, enfim. Nesse carnaval, essa escola, nem vamos comentar o nome dela, né? Ela provou o que eu venho falando há muito tempo aqui para vocês. Que os amigos políticos sempre ganham, os inimigos políticos sempre perdem. Que a escola retratou foi uma coisa muito feia, né? Ela retratou a realidade, pois a eleição passada, em que Lula ganhou, o Tribunal Superior Eleitoral fez grandes atribuições sobre essa questão. Ela proibiu o Brasil Paralelo de fazer as suas matérias, desmonetizou 14 blogs, sem que nenhum deles tinha pedido voto para Jair Bolsonaro, perseguiu jornalistas, ainda persegue, né? Parlamentares de direita, todos de direita. Nenhum de esquerda sequer foi intimado, né? O TSE proibiu que falasse da amizade entre Lula e o venezuelano Maduro. Será que eles tinham amizade? Mesmo sabendo que Lula emprestou vários milhões de dólares ao ditador. Sabe quando que eles vão pagar? Nananina, nunca. O TSE proibiu que Bolsonaro divulgasse em suas redes sociais imagens dele no Palácio do Planalto. Proibiu de usar imagens do 7 de setembro. Por que será? Porque depois que o Lula assumiu, não deu ninguém no 7 de setembro? E antes, quando era Bolsonaro, aquela
Esplanada lotava? Sei lá, será que foi por isso? Depois que a esquerda sumiu, as pessoas sumiram. Sumiram. Até juiz aqui do Rio Grande do Sul que proibiu que usasse a bandeira do Brasil em propaganda política. Será que não pode? Olha a incoerência, hein? Olha a incoerência. Para a direita, nada pode. Para a esquerda, até matar Marielle pode. Bom, vamos passar para o bloco do esporte aqui no Jornal Últimas Notícias. Mas hoje vai ter mais política aí. Pessoal, a dupla Grenal se representou ontem. Até falei isso, né? As equipes fizeram trabalhos de reforço muscular, treinos táticos com bola, mas ninguém divulgou aí, deixou a imprensa ver os treinos, né? Foi um treino fechado e só foi divulgado o que os clubes quiseram. No domingo, no estádio Alfredo Jaconi, a pólvora vai ser acesa, pois lá nada está decidido. O tricolor tem um desfalque. O atleta que veio como um reforço para este ano, TT, né? Ele sofreu uma lesão no joelho e desfalcará o Grêmio em até uns de 10, 15 dias aí, 2 semanas, né? Mas a notícia boa para os gremistas é que está voltando aí quem? Martin Braithwaite. Ele ontem voltou a treinar com bola. Pelas imagens divulgadas aí do Grêmio, do tricolor, aí ele voltou a trabalhar com bola. Então, indicando aí a sua recuperação, a sua volta está bem próxima. E o Colorado, que está com a vida mais tranquila para as semifinais, também se representou ontem. Mas o Inter tem uma missão que eu já falei antes, né? Mais leve. O jogo entre o Ipiranga, agora entre o Internacional e o Ipiranga, acontecerá um dia antes do Grêmio, né? Acontecerá agora no sábado, às 18h30 no Beira-Rio. E a novidade boa do Internacional é a volta do jovem Benjamin, Então, final de semana aí de semifinais aí para a dupla Grenal. A probabilidade muito grande é que dê Grenal aí no final do Gauchão. Mas quem sabe, né? Esporte é difícil de ter aquela bolinha de cristal para saber quem vai ganhar ou não. Bom, deixa eu dizer aqui, a Natal Fitness é que dá o apoio ao Jornal Últimas Notícias. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness tem uma super promoção. A promoção é que se você comprar acima de R$100, você ganha um cupom para o sorteio de uma camiseta autografada pelo elenco gremista de 2018. Você vai lá na Natal Fitness, compra acima de R$100 e concorre a essa linda camiseta, esse lindo presente para você. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês aí. A tradicional procissão luminosa em honra ao padroeiro de Bento Gonçalves acontecerá na segunda-feira, dia 2 de março. Em seguida, as festividades irão da concentração, né, que é
da concentração, que será às 19 horas da Marechal Floriano, e seguirão em direção ao Santuário Matriz às 19h30. Demorarão aí em torno de meia hora, às 20 horas acontecerá a tradicional bênção do lado de fora do santuário. Procissão luminosa, né? Durante o percurso haverá pontos de coleta de alimentos não perecíveis que serão revertidos à Casa Pão dos Pobres. Então, se você também puder ajudar aí, os pobres, a galera que realmente necessita, irá agradecer bastante. Bom, falei que nós íamos falar de política, né? E ontem nós comentamos da missão que os vereadores tinham, uma missão dificílima de votar e aprovar ou não o aumento de salários de CCs, que na verdade seria um aumento para 4 servidores que ocupam os cargos de subprefeito. Então eles chegaram a um veredito. A Câmara aprovou a nova remuneração dos cargos afirmados. Na realidade, não foi uma remuneração. Eles reclassificaram os CCs 9 para os CCs 12, cargo de confiança, né? Eles aumentaram, então, eram subprefeitos com o cargo de confiança 9, agora passaram o cargo de confiança 12, o que representa uma valorização aí de 42%. Em prática, aí, um aumento de R$ 2.500 nos vencimentos. A proposta de aumento veio do Executivo, que é coordenado pelo prefeito Diogo Siqueira, não partiu da Câmara de Vereadores. Ele baseou-se na complexidade das atividades operacionais e administrativas. O Executivo, então, argumenta que as atribuições dos subprefeitos responsáveis pelo distrito no interior são equiparáveis à de um secretário municipal. A base governista defendeu a medida citando a carga horária exaustiva dos indicados. O subprefeito hoje é um dos cargos que mais trabalha. Ele tem que trabalhar de domingo a domingo e ainda substitui colaboradores para que o serviço não pare. Fecho aspas. Quem declarou isso foi o vereador Volney Cristófoli. O líder de governo, que é o José Gava, o vereador Gava, reforçou: sei que eles trabalham. Não tem dia, não tem noite, eles são merecedores. Fecho aspas. Essa foi a fala de Gava. Bom, os votos contrários também temos que analisar, né? Os votos contrários a esse aumento foi de Joel Bolsonaro, Moisés Escúcio, Alcindo Gabrielli e Cídio Postal. Aí vamos falar com o Moisés Escúcio. Ele argumentou o seu voto contrário. Os servidores do Executivo estão há 14 anos sem ganho real. No ano passado, votamos a retirada de direitos e o Vale Alimentação. Segue aí há 2 anos sem reajuste o Vale Alimentação, fecho aspas. Já o vereador Joel Bolsonaro, do PL, o Moisés eu falei, né? O Moisés é do MDB. Deixa eu dar uma olhada aqui, é do MDB. Ele e o Alcindo Gabrielli, né? Deixa eu falar aqui, então, o Joel Bolsonaro, do PL, seguiu a mesma linha. Acredito que os subprefeitos trabalham muito, mas os servidores concursados também trabalham bastante e não têm a mesma valorização, fecho aspas. Vamos falar então com o Cídio Postal do PL. Ele afirmou que a população é penalizada pelo descaso de uma administração que está aí há 16 anos no comando. Apesar dos votos contrários, o projeto foi aprovado, né? O presidente da Câmara, o vereador Anderson Zanella, ele defendeu a medida. Eu vou abrir aspas também para você entender o que o vereador Anderson Zanella falou. Estamos fazendo tempestade em copo d'água. A valorização de todos os servidores vai ser feita, mas tudo no seu tempo dentro da responsabilidade fiscal. Falou aí o vereador Anderson Zanella. Depois de 14 anos sem aumento, tudo vai ser feito, né? Bom, deixa eu falar uma coisa muito importante para você, que você entenda que esse aumento tem origem no Executivo, tá? Essa troca
de CCs para 9, para 12, tem origem no Executivo. Os vereadores têm apenas o poder de aprovar ou vetar. Eles votam e, se a maioria concordar, é aprovado. Se a maioria rejeitar, é reprovado. É vetado. E por que eu estou dizendo isso? Em especial nesse projeto, é que quem propôs essa ideia foi o prefeito e sua turma. Então, nem todos os vereadores foram a favor desse aumento. Porque eu já vi muita gente aí já me dizendo, mas os vereadores... Sim, tem alguns que são a favor, mas teve os que são contra, e eu botei hoje aqui e botei o que eles pensam para vocês entenderem, tá? Só para ficar claro. Vamos passar aí para o comercial da Harmony e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness, dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Bom, política, né? A gente vive de política, né? Falando que faltam alguns meses para a eleição, a nova pesquisa eleitoral divulgada ontem mostrou que nós já temos uma prévia de escolha do povo. Aqui no Rio Grande do Sul, o levantamento realizado pelo Instituto 100% Cidades, a pedido da Futura e da Apex Partners, testou o nome de governadores aqui para o estado e para as vagas do Senado. No governo, o principal cenário se desenha assim. Deixa eu botar aqui os três. Eu tenho aqui os três principais candidatos. Dá uma olhada. No governo aí temos o pré-candidato Luciano Zucco do PL, que aparece na liderança com 28,9% das intenções de voto. Ele é seguido por Juliana Brizola do PDT com 20% e Edgar Preto com 17%. Se ocorrer uma disputa entre segundo turno entre Juliana Brizola, ela se sagraria campeã. Aí você vai me dizer, mas o Zucco teve mais votos que ela. Sim, mas assim, se tiver uma disputa entre Zucco e a Brizola, ela ganharia as eleições, sim. Por quê? Porque é uma terceira via. Pois uma possível disputa entre os dois, o Zucco e a Juliana, os eleitores que votaram no Preto, que são do PT, na primeira etapa, votariam certamente na Juliana, já que o Zucco é do partido do Bolsonaro. Então, entendeu a métrica? Foi o que aconteceu na eleição passada. Né? Bom, mas isso é só uma projeção. Se a eleição fosse hoje, esses três forem os mais votados, teríamos essa. Mas tem mais gente, né? Tem o Gabriel Souza, que é o vice-governador, ele teve 6,4%. O Marcelo Maranata, que teve 3,2%. O Evandro Augusto, que teve 1,2%. Os votos brancos e nulos, sabe quanto? Eles somaram 12, né? E os que se declararam indecisos, 9,8%. Tá? São 10% que estão indecisos. E podem mudar a eleição, né? Podem mudar a eleição. Como nessas próximas eleições teremos que escolher 2 senadores, ou seja, os 2 mais votados entram no páreo. E nessa pesquisa aí temos o atual governador Eduardo Leite. Ele lidera a disputa com 40,3%. E depois temos os candidatos com percentuais bem parecidos, que se olharmos pela margem de erro, aí olha, ficariam bem próximas. A Manuela Dávila, do PSOL,
29,8%. Marcelo Van Hatten, 28,9%. Germano Rigoto, do MDB, 27,5%. Paulo Pimenta, 23,6%. E os indecisos têm um percentual de 18%. Quase o dobro dos indecisos de governador. Então a luta, tudo começa por essa galera que ainda não decidiu. O levantamento aí ouviu 800 eleitores em 194 municípios gaúchos entre 9 e 10 de fevereiro. A margem de erro do Instituto é de 3,5 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RS-03300/2026. E a gente vai informando vocês aqui conforme vão aparecendo os dados, aí a gente vai passando para vocês. Deixa eu tirar minha imagem da frente, né? Eu acho que você não entendeu a imagem que nós temos atrás aqui. Essa imagem se refere ao trabalho. Opa, mas tem um relógio, um papel. Pois aqui no Brasil, sabe quantas horas semanais nós trabalhamos? Se você não trabalha, não sabe. 44 horas semanais. O governo quer introduzir uma redução de escala para 40 horas semanais. Uma ação eleitoreira, eu acho, que digamos de passagem é o mesmo sistema de isentar a população de ganhar R$5.000. Sabe que você tem que declarar imposto de renda? Tinha que declarar imposto de renda e agora não precisa mais, se você ganha até R$5.000. Mas isso aí foi uma promessa de campanha do Lula. Mas o que eu achei que não foi bem explicado é de onde sairá esse dinheiro que o governo parará de arrecadar. É um rombo, pois sabemos que Haddad não é nenhum gênio da economia como Paulo Guedes. E ele ninguém soube explicar da onde o governo vai tirar essa grana que não vai mais cobrar. Mas aposto com vocês que esse dinheirinho vai ser recolhido de outra forma. Das mesmas pessoas que não pagaram esses impostos, vai ser recolhido. Estamos falando de trabalho, né? Na Argentina, você sabe, Milei ganhou na Argentina. E sabe quantas horas são trabalhadas na Argentina? 48 horas semanais. Quem será que produzirá mais riquezas em seu país? Brasil ou Argentina? O Brasil cobrando essa barbaridade de impostos, fazendo o empresário mudar de estratégia, pois já está com a corda no pescoço. Fazer uma comparação é bem fácil, né? Antes, a Argentina estava com uma inflação externa terrível. E agora, o governo parou de roubar, né? Assumiu um conservador de direita e está botando a situação na normalidade. A inflação caiu, despencou, eles trabalham 48 horas semanais e vem ao governo com uma ação populista. E o nosso governo vem com uma ação populista. Quer baixar para 40 horas semanais o nosso trabalho. Tem algo de errado aí pela frente. Eu não estou dizendo que eu sou a favor de Milei. Eu só não entendi como isso vai acontecer. Pessoal, é bem complicado então, né? Na presidência anterior da Argentina, deu problema, né? Deu problema, ela foi condenada por corrupção. E esse governo está botando nossos hermanos nos trilhos. Na Venezuela parece que é 12 horas semanais de trabalho, né? Na China também é 48,5. Então, quanto mais se trabalha, mais riquezas se produz. Tá, pessoal? Um grande abraço. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Amanhã voltaremos com mais informações. Até lá!